Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira com o Rodrigo Vessone, o timão que tá de olho aí, um atacante, Exua, o Carlos Vinícius, e também está em negociação ainda pelo Biel. Vessone atualizou as informações pra gente. Deixa o seu like, comenta aí se você conhece o atacante Carlos Vinícius. Eu acho que o Carlos Vinícius seria um bom reserva pro Yuri Alberto, hein? Claro, não pode ser um valor também elevado. Então, seguindo as informações aí, se inscreva no canal pra você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem jogador chegando no Corinthians ou tentando contratar, Vessa? Explica aí. Em relação ao Corinthians, o clube está no mercado aí tentando, já perdeu 3 jogadores, não contratou ninguém. Aliás, o ano inteiro só contratou um até agora, né? Que foi o Angileri, que estava também saindo lá da Espanha gratuita. É a única contratação de toda a temporada do Corinthians, que está numa situação difícil financeira, todo mundo sabe. E está tentando agora o Carlos Vinícius, que é um atacante do Fulham, ficaria livre no mercado. Já teve essa tratativa um tempo atrás, já tinha sido oferecido. Se fala nessa possibilidade do Biel lá do Sporting de Portugal, meio atacante, 24 anos, mas o Sporting querendo 6, 7 milhões de euros, sinceramente, eu acho um absurdo o Corinthians cogitar gastar direito econômico para algum outro clube. Já tem quase 100 milhões na FIFA aí, de Maicon, Félix Torres, Garro, o Rojas, tudo para estourar aí, quase 100 milhões, vai pegar outra transferência internacional, me parece completamente sem noção essa tentativa. Acho que por um empréstimo estava tudo bem, o Corinthians pode ser forçar o empréstimo, até faria sentido, mas comprar jogador na situação que o Corinthians está, eu acho sinceramente um movimento que eu não entendo e que já era para ter sido cortado isso daí. Então esses 2 jogadores, a prioridade é um atacante, e o Corinthians segue aí nessa tentativa, nessas duas. Uma seria um jogador que está livre no mercado e agora oferecido, abriu conversas, está conversando mesmo, Carlos Vinícius, que era do Fulham, e agora o Biel. A gente vai aguardar, mas eu, sinceramente, eu não estou entendendo esse movimento do Corinthians de já não ter cortado. Empréstimo não? Você só quer vender? Não, então obrigado, até logo, eu tô fora. Outros times, o Biel negociou, conversou, o Biel priorizou o Corinthians, quer jogar no Corinthians, apesar de tudo que esses dirigentes fazem, o clube ainda segue sendo ali alvo de clube, de jogadores e de empresas e de parceiros comerciais. É incrível, mas é o tamanho da grandeza do clube. O Biel deu prioridade para o Corinthians, outros 3, 4 clubes quiseram, só que aí na hora de conversar com o Sport, ele está querendo dinheiro e recuperar o que pagou do Bahia, 6 milhões de euros, sinceramente. O Corinthians não tem essa condição, eu espero que não faça, para ser sincero. Mas, claro, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que a situação do Corinthians é terrível, não teria condições. Mas o Corinthians precisa desse tipo de jogador no elenco que tem tanta gente já? Atacante, né, Tironi? Atacante de velocidade. O Corinthians quase não tem jogador de velocidade. Tem muita gente habilidosa, como Carrilho, como Garro, como Memphis, mas não tem de velocidade, não tem jogador de lado de campo. E aí a tentativa do Biel é essa. Não do Fulham, do Carlos Vinícius, que esse daí é um grandão, 1,90 m, é mais atacante, centroavantão e tal. Mas essa do Biel seria um cara que a característica não tem nenhum. Deve ser o único clube da Série A que não tem um cara de velocidade, a não ser os meninos, que aí isso ok, a molecada da base. Mas a busca seria por isso, né? Eu até entendi a prioridade, a característica é necessária, mas até aí pagar 7 milhões de euros não faz o menor sentido por uma aposta. Você quer apostar? Vai na Série B, pega um atacante de velocidade da Série B, aí tá tudo bem, é uma aposta. Pode dar certo, pode não dar, mas gastou pouco. Você vai porque o Biel não é certeza para nada, né? Alguém aqui tem certeza, nem quem tá nos assistindo. Não é certeza. Aí você vai gastar 7 milhões de euros em alguém que você nem sabe se vai resolver seu problema. Sinceramente, eu acho muito, muito exagerado. E se fosse fazer uma coisa mais correta, vai alguém da base. Não claro. É certeza, não é certeza. Pega alguém da base. Tenta, vê lá, vai que tem um porque, jogador bom além lá de na você base. não gastar o 7, ele pode render 7 e 10 depois. Com um pouco de noção se faz um negócio desse, né, Massado? Fica até difícil usar palavras republicanas para explicar o que fazem com o Corinthians, né? É impressionante. É incrível. E vai continuar, e vambora. Muda presidente, sai presidente. Vamos conferir os destaques. Obrigado, Vitória. Olha o que fez o Biel no Sporting. 7 jogos, apenas um como titular, 15 minutos apenas por jogo, quase 16, nenhum gol. Tem 24 anos, né? Tá no Sporting. A gente lembra que é o campeão português, um time
bem azeitado. Ele chegou ali num time encaixado, né? Que foi o campeão português. Passou pelo Fluminense, pelo Grêmio, pelo Bahia e está no Sporting. Ô, seu Elton, o que você diz do Biel, que você acompanhou tão de perto aí em território soteropolitano? Bom jogador, surgiu bem no Fluminense, acabou saindo depois e retornou ao futebol brasileiro. Aliás, não saiu do futebol brasileiro, né? Foi jogar no Grêmio, jogar bem, inclusive. Acabou sendo contratado pelo Bahia. Jogador que funciona muito como ponta, e aquele ponta realmente que despertou o interesse do Sporting justamente pelo sistema de jogo que a equipe portuguesa joga, né? Ter 3 zagueiros e aí alas, os pontas se transformam em alas. Ele não teve essa adaptação, Edu, porque a fase defensiva dele não é a mesma que a fase ofensiva. A gente tá vendo aí, ao meu lado, os momentos do Biel, um atacante, né? Na fase defensiva, os alas precisam voltar, ajudar a fechar a linha de 5. A gente vê como alguns brasileiros se adaptaram a essa função. O PP, né, foi um desses, por exemplo, que conseguiu aí se transformar numa ala. E aí, como você falou, se encaixou numa equipe que já tinha esse sistema consolidado, e aí teve que disputar posição e não conseguiu se adaptar. Volta ao futebol brasileiro e aí no Corinthians talvez exerça, sendo contratado, exerça a sua melhor função, que é justamente ser um atacante, ser um ponta. O Corinthians precisa de jogadores assim. A gente já discutiu algumas vezes, né, que por várias oportunidades o Corinthians sentiu falta de um cara do 1 contra 1 pelos lados do campo. O Thales Magno foi contratado para isso, não conseguiu jogar o que se esperava dele. Então seria uma grande contratação para o Corinthians se acertar. Conversei, inclusive, Edu, com algumas fontes no Bahia. O Bahia tem um percentual ainda, né, do jogador. E a resposta que eu recebi, tá todo mundo assim, ó, Edu. Tá todo mundo de dedinho cruzado, esperando essa negociação acontecer, que essa negociação se concretizar, é verdade. Então, é um jogador que o Bahia também observa muito bem essa negociação, porque interessa também ao tricolor. Seria um bom reforço para o Corinthians, ainda mais nesse momento, né, que o Corinthians precisa de mais opções para o ataque. Aliás, falando em Corinthians, nesse sábado o torcedor corintiano vai ficar nostálgico, porque teremos aqui com transmissão da ESPN, a partir das 14h, o Abre o Jogo, Corinthians e Boca Juniors, a reedição daquela decisão da Libertadores, aquela tão sonhada vitória do Corinthians, até com passe de calcanhar do Danilo, gols do Sheik, enfim, o reencontro das equipes vai ser bacana no Pacaembu, e aí a gente vai mostrar para você nos canais ESPN e também no Disney+. Seria uma boa pro Timão? O Corinthians precisa, a comissão técnica chefiada pelo Dorival Júnior tem pedido, a diretoria atual, né, porque o Corinthians está envolvido no caos administrativo, tem muitas outras preocupações, além das que nós temos visto agora, a necessidade de contratar jogadores para que o Corinthians possa continuar disputando o seu calendário aqui no Brasil. Aquele problema todo com o Memphis Depay, da sua remuneração atrasada, levou as jogadoras do time de futebol feminino solicitarem o pagamento de prêmios atrasados. A diretoria que está no poder nesse momento precisa resolver isso também, enquanto tenta encontrar condições financeiras para reforçar o time masculino. O Biel é um jogador jovem, como a gente viu aí, teve uma oportunidade para tentar fazer a sua carreira no futebol europeu ali em Portugal. As coisas não andaram bem, ele deseja voltar, o Corinthians tem interesse, mas não deve ser fácil, na atual condição econômica do clube, negociar com o Sporting para trazer o Biel, pensando nos valores aí que nós acabamos de ser informados. De qualquer maneira, é uma necessidade. O Corinthians precisa de jogadores no ataque, não só no ataque, mas no ataque também, para a continuidade da temporada de 2025. Pois é, 7 milhões de euros, então, pede o Sporting. Vamos seguir vamos o lá pro Sporting. Biel. Senhor Mani, o cara foi vendido pro Sporting por 6 milhões de euros. Agora o Corinthians está tentando contratar e os portugueses estão pedindo 7. Me explica. Ele ganhou a Champions League? Não. Como é que o Corinthians vai pagar um dinheiro a mais do que aquele que o Sporting pagou para tirar o Biel?
Não paga. E ainda mais o Corinthians estando nessa situação financeira que não é assim a situação financeira mais linda do planeta. Concorda, senhor Mani? Pô, também é outro mole também, né? Isso também, por falar em dar mole, dá brecha para crítica, tá, e pode até vir e arrebentar, mas assim, é muito dinheiro, acho que o risco muito alto. Pode até dar certo para não envelhecer mal esse meu comentário, tá? Eu só estou falando da parte financeira, porque toda contratação tem um risco, toda. Você vai contratar o Messi, tem um risco. Você vai contratar o Neymar, tem um risco. Toda contratação tem. E a contratação, ela só se mostra boa ou não quando o jogador entra em campo e faz o que tem que ser feito, né? O moleque nem chegou, nem tá fechado ainda o negócio, mas eu acho que é dar mole aí, pô, 7 milhões de euros é muita grana, senhor Mani. Ou eu tô ficando louco. Não tá. Eu tô ficando avarento, sei lá, eu. Não, você nunca foi. Mas você tem razão, é um clube que tem problemas financeiros. Você vai pagar, quer dizer, se os caras estão vendendo, é sinal de que o cara não desempenhou o que o clube esperava. Se não desempenhou, caiu de produção, caiu a cotação dele também. Então, paciência, nós temos para oferecer X, mas imagina, mais do que 6 milhões, nem os 6 milhões eu acho que o Corinthians deveria pagar. O Corinthians precisa ser muito parcimonioso em relação ao dinheiro dele. Porque o Corinthians é um time devedor. Aliás, todos, à exceção do Flamengo e do Palmeiras, acho que do Atlético Paranaense, não sei mais quem aí, são devedores. Então precisa tomar cuidado com isso, gente. É muito dinheiro. Não é pouca coisa, não. E o outro jogador que foi oferecido, a gente já tinha falado sobre isso, né, senhor Mar? Jogador de 30 anos, que deixou o Fulham da Inglaterra, o Carlos Vinícius, que é centroavante. Tá? Esse é o nome que a gente já havia comentado aí, né? Desde a saída do Pedro Raul. Desde a saída do Pedro Raul, o Corinthians sente a falta desse 999. Né? Ele Você tem saudade do Pedro Raul, Quesada? Não tenho. Não tenho. Ele começou bem lá no Ceará, né, senhor Mar? Mas campeonato cearense. Mas é jogador para esse tipo de time, né, Quesada? Goiás, Ceará, entendeu? Bota a camisa do Corinthians, um gigante, não desempenha. Vamos ver campeonato brasileiro, senhor Mar, porque campeonato brasileiro a parada é diferente, né? Você tem enfrentamento de alto nível toda a rodada. Os campeonatos estaduais, mesmo o paulista, que é o melhor, na realidade o carioca é o melhor, o Tite tinha razão, porque 3 cariocas estavam aqui. Abraço, alô, Tite. Estão falando no Tite e no Botafogo, hein? É Tite mesmo? no Botafogo. Ô, Tite, porra. Tite, você não veio pro Corinthians porque tava com o quê? Tava com... Como que é o nome? Depressão, não era? Tem um outro nome. Depressão, ansiedade. Mas tudo bem, tava com depressão. Ansiedade, tá ansioso, cara. Esse mundo do futebol, ele paga muito, viu? Ele paga muito, as pessoas ficam ansiosas, cara. É uma ansiedade muito grande. Você sofre o cara desse ganha mal, 5 milhas. Eu sofro porque eu não ganho 5 milhões, então eu também sou muito... Eu tenho que pagar as contas, rapaz. Opa, cadê o Quesadinha? Quesadíssimo. Congelou o Quesada. Gente, é isso daí. O Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians, tá? Jogador que estava no Fulham, né? E hoje está sem contrato, correto? Foi oferecido, tá? O que me falaram é o seguinte: o Corinthians pegou o nome dele, abriu conversa, mas não é um nome que encheu os olhos do Corinthians, tá? Não é um nome que encheu os olhos, o Carlos Vinícius. Mas o Corinthians tem conversado. O Corinthians tem conversado e, enfim, eu tenho a seguinte opinião. Acho que se o Corinthians, por exemplo, fechar a contratação do Carlos Vinícius, não é que vai fechar sem convicção, mas talvez feche por falta de opção. Porque, pelo que eu entendi, não é um nome que encheu os olhos, tá? Eu não tenho a certeza se vai prosperar essa negociação. Vai depender também dos valores, né? Até passaram os valores para mim agora, mas eu não consegui confirmar. Até quem passou sabe a minha postura, eu gosto de confirmar, pelo menos com 2 fontes no mínimo para trazer a informação. É uma postura que eu tenho, né? E então, o que acontece? Estou numa rinite pesada. Não há muita convicção e talvez fecharia por um bom valor ou falta de opção. Mas esse bom valor tem que existir também, claro. Então assim, cara, eu não tô... você também não traz uma notícia boa. Mentira, eu trouxe várias esses dias. Trouxe várias, tá? Trouxe várias.
Agora, eu não vou inventar, não sou o bobo da corte, entendeu? Então, assim, a questão é, né, do Carlos Vinícius. É um jogador, né, que não me enche os olhos, como não enche os olhos do Corinthians, tá? O Corinthians avalia a negociação. É um jogador já de 30 anos, né? Não teria aquele custo, né, de você ter que pagar lá pelo cara, como é o caso do Biel, que o Corinthians tem que ir lá e comprar ele do Sport. Eu vou falar do Biel daqui a pouco. Eu acho que faz tempo que o Corinthians não chega e investe tão alto num jogador, né? Eu acho que não deveria ser o Biel, né? Essa quebra de regra. Então, assim, 1,90 m, canhoto, Carlos Vinícius, 30 anos, né? Deixou a Inglaterra depois de jogar lá no Fulham junto com o Willian, né? O Willian Londres, né? Nosso querido Willian. Então, assim, cara, é um nome que foi oferecido com os valores. Eu não tenho os valores, né? Eu sei quem até me falaram alguma coisa. Já passei isso para as minhas fontes. Elas estão averiguando questão de valores, tá? Mas é um jogador que o Corinthians está avaliando, sim, tá? É um jogador que o Corinthians está avaliando. E aí, Samir Canalha, tô por aqui. Dá-lhe notícia quentinha, um abraço aí, o alemão. André Hernan acabou de informar que o Corinthians aprovou o Carlos Vinícius. Não é que acabou de informar, isso a gente já trouxe ontem. O Corinthians, enfim, é um nome que o Corinthians aprovou, sim, mas não é um nome que enche os olhos, que empolga. Aprovou, vamos negociar, aprovar isso. E aí, pô, legal, né? Foi lá, Fabinho Soldado passou pro Scout, o Scout foi lá e fez as continhas, né, os números e tal, vamos negociar, tá? Só que é o seguinte, se aparecer um outro jogador, melhor ainda. Agora, vamos falar real. Ontem eu vi o Mauro César aí se envolvendo numa polêmica, né? E o Mauro César, ele soltou que o Flamengo quer negociar o Pedro, tá? O Flamengo quer negociar o Pedro. E aí o pessoal começou a chamar ele de mentiroso, aí ele, cara, ele fez uma coisa assim como jornalista experiente que eu não faria. Ele printou a conversa lá, né? Tudo bem que ele não expôs quem era no WhatsApp e divulgou, né? Porque o Flamengo soltou uma nota oficial desmentindo. Então, assim, na notícia do Mauro César, o Flamengo tá pedindo 15 milhões, o Flamengo venderia o Pedro por 15 milhões de euros. Cara, o Pedro pra mim é craque da posição. Pô, se você paga 7 milhões no Biel, cara, eu pagaria 15 no Pedro. Sério, resolveria o seu problema por muitos e muitos anos. E é um cara que você poderia até revender depois ele te dar o retorno técnico. Porque você fala assim, pô, mas a diferença é grande, 15 milhões, um é 7. Só que daqui a pouco você contrata um de 7 mais ou menos, um de 3 mais ou menos, um de 2 mais ou menos, e um de 3 mais ou menos. Já deu os 15. Cara, é melhor você chegar lá no Flamengo e falar o seguinte, ó, tá aqui, ó, temos 7, vamos te dar tantos anos, e fazer uma proposta. Entendeu? Não é surreal. Se o valor é 15, e o Flamengo falou, e a fonte dele, que deve ser boa no Flamengo, escreveu o seguinte, eu vi lá o WhatsApp, a fonte disse o seguinte, nós queríamos vender por 15, mas ninguém vai pagar. Pô, ninguém vai pagar 15 no Pedro? Pô, faz uma de 12 então, uma de 13. Sei lá, oferece algum jogador, não sei, pense em alguma coisa, a gente não tem ninguém para oferecer também, né? Que ponto chegamos, tá? Enfim, é um jogador que tem as suas lesões lá, né? Tem que analisar as 3 lesões de cruzado, né? Isso é verdade, o Wellington. Eu acho que se é um cara que tá jogando, né? Isso daí é um risco que a gente sempre vai correr. O Nilmar também tinha várias, né? O Nilmar, entendeu? Bom, a questão do Biel ainda tem essa questão aqui, ó. Há uma divergência hoje no clube. Precisa saber quem vai ganhar o braço de ferro, entendeu? Porque o Corinthians ontem, o Samir Carvalho informou, tá? Ontem o Samir Carvalho informou que o Corinthians enviou uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador e essa proposta foi recusada, tá? E aí o Corinthians enviou uma proposta abaixo de 7, né? Entre 5 e 6 milhões. Basta saber agora se o Sport vai aceitar ou não. O Sport tem que entender uma coisa, o Sport pagou 8 por ele, não vai, e não... É que assim, lá na Europa, os caras, é igual o Rollacer, né, lembra? O Benfica tinha pagado tanto pelo Rollacer, o cara não jogou nada lá, eles queriam ganhar ainda 1 milhão em cima. É sempre assim, bobo é só a gente aqui. Europeu não é bobo pelo jeito, né? Então os caras querem recuperar a grana do Biel, não vão recuperar, tá? Não vão recuperar a grana do Biel, tem que perder um pouco. Então se quiser, né, se quiser fica com 5. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? 5 milhões de euros pelo Biel já é muito, tá? Pode dar certo aqui, enfim, pode brilhar, é o jogador que gosta do drible, tecnicamente é muito bom, mas enfim, a tomada de decisão dele, cara, é meio burrinha, entendeu? É meio burrinha.
sabe? Tem hora que é pra cruzar, ele chuta, tem hora que é pra chutar, ele cruza. Enfim, é um cara que a última bola dele é complicada, entendeu? Então a gente tem que estar atento aí pra saber qual foi a proposta verdadeira que o Corinthians fez, mas o que me falaram, tá? O que me falaram da proposta é entre 5 e 6, e, né, uma proposta entre 5 e 6, e tá aguardando a resposta do Sport. Se pagar 7, vai ser pau na máquina, amigo, tá? Vou falar a real, se pagar 6 milhões de euros pelo Biel, tá caro. Agora, a gente também pode tudo quebrar a cara, né? O Biel pode chegar aqui e ser um jogador maravilhoso, entendeu? Aí só vai sobrar pra mim, pra aquele, onde tá o vídeo gravado. Porque ninguém quer o Biel aqui quase. Ninguém quer o Biel aqui quase. Por 7, 6 milhões, ninguém quer. Depois, se ele brilhar, vão me criticar. Só que você quer que eu fale o quê? Eu fico sem opinião? Eu acho que não vale a pena, tá? Eu acho que não vale a pena, entendeu? Então aí você fez um compilado pra vocês aí com o G4 do Band Esportes, a ESPN, também o Sami Carvalho, Opinião Placar, trazendo informações do Corinthians. Enquanto não voltar os jogos aí, semana que vem o Corinthians joga contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, vão ser vídeos assim, a gente tem que pegar picado ali, mas o que importa é atualizar a fiel torcida, mano. Esse Carlos Vinícius aí, se eu não me engano, o Corinthians, ano passado, tentou contratar ele pelo Fulham, mas como ele tava com contrato ainda, com um ano de contrato, eles pediram uma grana muito alta lá, acho que na época 40 milhões de reais, 50 milhões de reais. Então o Corinthians recuou. Aí acaba o contrato dele agora, tá livre no mercado. Cara, se for pra... Claro, a gente não sabe ainda se o Roberto vai sair agora no meio do ano ou não. Ele é um jogador mais de área ali, centroavantão mesmo, pesado, né? Bem diferente do Yuri Alberto. Mas se vier por um valor ok, pra ser reserva, vamos supor que o Yuri Alberto fica até o final da temporada. Não dá pra saber, né? Apesar do Yuri ter falado que vai ficar até o final da temporada. Eu não costumo acreditar muito em palavras do jogador, mas seria um bom reserva, mas não pode ser um bom reserva estilo Coronado, né? Ganhando 2 milhões por mês, 1,5 milhão ali. Aí já não dá, cara. Se for um salário assim ali, 700 mil, 600 mil, algo parecido que recebia o Pedro Raul, aí eu acho válido um jogador, até porque, cara, o reserva do Yuri é o Hector Hernandes. Cara, que decepção. O cara entra, não consegue fazer nada, não domina, não chuta, não se movimenta, não recebe bola. Então acho que esse Carlos Vinícius seria uma opção ótima pro Yuri, pro Corinthians. Com relação ao Biel, 7 milhões de euros é grana pra caramba aí. 44 milhões de reais, se não me engano. Lembrando que o Sport pagou 6 milhões de euros pelo Biel. 6 milhões de euros e pouco ali, mais ou menos. Não 12 milhões de euros, como eu ouvi pessoal no comentário aí falando. Então, cara, um dinheiro aí muito alto. Tentar um empréstimo com opção de compra. Vamos ver aí que o Corinthians vai fazer. Próximos capítulos a gente vai ficar mais atualizado. Então é isso. Comenta aí se você conhece o Carlos Vinícius. Para quem acompanha a Premier League, o time do Fulham, era o mesmo time do Willian e os Corinthians. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito, para você não perder nada do Coringão. A gente posta informações aqui todos os dias